Mefibosete era um homem que sofria com uma deficiência nas pernas desde criança. Ele era aleijado e passou por muitas dificuldades durante sua vida toda. Mas sua história iria mudar. De pedidor de esmolas ao Palácio Real. Assista ao vídeo completo e veja essa fascinante história onde mostra que Deus nunca se esquece dos seus. Mefibosete era filho de Jonatas e neto de Saul, o rei de Israel. Ele nasceu príncipe de Israel e tinha toda a mordomia que um membro da família real poderia ter naquela época. Seguindo a tradição onde o reinado era passado de geração para geração, Mefibosete seria o rei de Israel no futuro. A história mostra que a vida de Mefibosete teve muitos altos e baixos, e tudo iria começar a mudar logo quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Seu avô Saul, atual rei de Israel, e seu pai Jonatas e todos os seus tios mais velhos, morreram em batalha contra os filisteus. Assim que ficou sabendo do que tinha acontecido nesta batalha, a babá de Mefibosete fugiu às pressas com ele, pois temia que os inimigos viessem matá-lo, o que era certo que aconteceria porque naquela época, era costume o novo rei matar qualquer pessoa da linhagem do antigo rei para evitar qualquer tipo de disputa no futuro. Porém, nessa fuga, a babá de Mefibosete acaba deixando ele cair no chão, e assim, Mefibosete fica aleijado dos 2 pés, vivendo o resto da sua vida com essa deficiência. Ele foi levado então para Lodebar, um lugar pobre, e que havia muitos conflitos entre os israelitas, sírios e assírios. E foi em Lodebar que Mefibosete passou boa parte de sua vida sendo cuidado por um homem chamado Maquir. A história estava prestes a mudar totalmente de novo, mas antes, se você está gostando do vídeo até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. A sua inscrição é a forma de nos apoiar e fazer esta mensagem chegar para mais pessoas. A Bíblia diz que os anos se passaram, e enquanto Mefibosete crescia em Lodebar, Davi assumia o trono de Israel. Davi não era da linhagem de Saul, o antigo rei, mas era ele o homem que Deus havia escolhido. O homem segundo o coração de Deus. Davi era muito amigo de Jonatas, filho de Saul. E um dia, muitos anos após assumir o trono, Davi se lembra desta amizade que tinha e perguntou se havia algum descendente da casa de Saul, para que ele pudesse agir com lealdade e honrar sua amizade com Jonatas. Nessa hora, aparece Ziba, que era o antigo servo da casa de Saul. Ziba informa a Davi que existia um homem chamado Mefibosete, porém, o mesmo era aleijado e não valeria a pena que o rei se importasse com alguém nessa condição. Perceba que Davi estava fazendo exatamente o contrário que qualquer outro rei faria naquela época. O normal seria o rei mandar matar os descendentes do rei anterior, mas o que Davi queria era ajudar qualquer pessoa que tivesse o sangue de Jonatas em forma de lealdade ao seu amigo. E claro que Davi não se importou com o fato de Mefibosete ser aleijado. Ziba então revela a Davi que Mefibosete era filho de Jonatas e príncipe de Israel. Davi então descobre que o filho de Jonatas estava vivo e na mesma hora manda trazê-lo de Lodebar. Então Davi se encontra com Mefibosete e o recebe com honra. Depois, entrega a ele todas as propriedades que eram de seu avô Saul. Também nomeia Ziba como seu servo e, para finalizar, o convida para se sentar à mesa do rei, para comer e beber junto à realeza todos os dias a partir daí. Veja como Deus tem o cuidado de se preocupar com cada servo seu. Mefibosete era para ser o futuro rei de Israel e vivia jogado pelo chão em Lodebar. Mas Deus não se esqueceu dele, e de uma hora para outra se torna um homem rico que tinha como principal companhia o rei e todo o conforto e segurança do palácio. Porém, a história de Mefibosete novamente teria uma reviravolta. A Bíblia mostra que depois de alguns anos, Absalão, filho de Davi, se revoltou contra o pai e tentou assumir o trono. Ziba, então servo de Mefibosete, se mostrou um verdadeiro traidor. Davi ficou um tempo foragido e Ziba levava roupa e comida para ele. O tempo se passou e Davi voltou a governar depois da morte de Absalão. Mas quando isso aconteceu, Davi disse a Ziba que estava muito triste porque no momento em que mais precisou, Mefibosete não fez nada para ajudá-lo. Ziba se aproveitou da situação para fazer uma falsa acusação. Ele disse que Mefibosete não o ajudou, pois estava cobiçando o trono que pertencia a ele, e futuramente tinha planos de assumir o reinado.
Davi era um homem sábio, porém acreditou na mentira de Ziba e deu a ele todas as propriedades e riquezas que pertenciam a Mefibosete. Uma acusação grave dessas poderia ter colocado em risco a vida de Mefibosete, pois naquela época, uma traição contra o rei poderia ser punida com a morte. Mefibosete então resolve ir diante de Davi para se explicar e provar sua inocência. Davi aceita ouvir o que ele tinha a dizer, mas pergunta o porquê de Mefibosete não ter ido antes ao encontro do rei para ajudá-lo. Nesse momento, Mefibosete explica a Davi tudo o que tinha acontecido e a traição de Ziba. Explica também que na época, ele pediu para que Ziba preparasse um jumento para que ele conseguisse ir até Davi, pois Mefibosete era aleijado e não conseguiria ir sozinho. Mas Ziba o deixou para trás e armou um plano para traí-lo. Mefibosete não só mostrou que nunca apoiou o plano de Absalão em roubar o trono do seu pai Davi, como também nunca planejou tomar o trono para si próprio. Davi aceitou a explicação de Mefibosete, porém mandou que dividissem igualmente as propriedades entre ele e Ziba. Então algo surpreendente acontece. Mefibosete pede para que Davi deixe tudo para o traidor, pois não se preocupava com bens materiais. O que Mefibosete mais queria era que o rei voltasse a salvo para casa, e foi isso que tinha acontecido. A verdadeira preocupação de Mefibosete não era propriedades ou riquezas, e sim o bem-estar de Davi, e também esclarecer que nunca foi um traidor. Pelo contrário, Mefibosete era muito grato ao rei por tudo que lhe tinha feito. Com toda certeza, a história de Mefibosete é uma das mais belas da Bíblia, mas infelizmente é usada por pregadores apenas para lembrar de prosperidade, onde um homem que não tinha nada passou a ter tudo. Mas na verdade, a Bíblia queria dizer uma outra versão. Um homem que não tinha nada, passou a ter tudo e voltou a ter nada, e ainda como fama de traidor. Porém, quando tudo se esclareceu, este homem não quis vingança, nem mesmo queria a restituição daquilo que já era seu. A única coisa que queria era provar sua inocência e seu caráter, e trazer de volta a amizade e a confiança do rei. É nas horas mais difíceis da vida de um homem que é provado o seu valor e seu caráter. Existem momentos nas nossas vidas que vêm para nos provar. Acontece que é muito difícil se manter fiel no momento que está sendo injustiçado, mas Mefibosete provou ser um homem honrado. Mefibosete, o príncipe de Israel, que teve uma infância difícil perdendo toda a sua família, perdendo o movimento das pernas, viveu com sua deficiência, lutou contra a injustiça, lutou contra o preconceito, não se importou com bens materiais, conseguiu provar a Davi sua inocência e reatou sua amizade com o rei. Que esta mensagem nos traga o discernimento que não há nada mais precioso do que nossa lealdade com Deus e com os que nos amam. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.